Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Professora Rafaela quem vos fala. Vamos iniciar, então, mais uma aula de inglês instrumental, beleza? Bom, pessoal, vamos retomar um pouquinho. Como a professora havia dito para vocês, nós já passamos por toda a parte gramatical no que diz respeito à parte básica da língua inglesa, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre advérbios, beleza? Vamos retomar porque nós já estudamos advérbios, tá bom? Então vamos retomar em que momento a gente utiliza, quais são os advérbios mais utilizados e quais são os exemplos para a gente focar um pouquinho mais nesses advérbios, beleza? Nessa classe gramatical chamada advérbios, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos rever um pouquinho. Vamos entender para o que são advérbios, para que eles são utilizados, em qual situação a gente utiliza. Vamos lá. Advérbios são palavras que modificam o verbo. E a professora vai colocar aqui, ó. Modificam o verbo. Beleza, pessoal? Um adjetivo ou um outro advérbio. Então, ele vai modificar aqui um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio, tá? E a gente vai estudar essas situações, essas possibilidades nos próximos slides, beleza? Então, vamos lá. São flexionados. O que é flexão, pessoal? Quando a gente fala de flexão, quando modifica, né? O que é uma flexão? É quando o verbo flexionou, é quando o verbo modificou, tá bom? São flexionados em grau, tá? O que é isso? Grau, pessoal. Quando eu faço um comparativo ou um superlativo, né? Comparativo, quando eu comparo uma coisa a outra, tá certo? O superlativo é quando eu vou dizer que a coisa é muito legal, né? Ou que ela é muito chata, tá certo? Então, aí nós utilizamos o superlativo, beleza? E aí, eles são divididos em advérbio de modo, tá? Advérbio de intensidade, aqui, ó. Advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de negação, com certeza se eu nego eu afirmo, advérbio de afirmação e advérbio de dúvidas, tá, professora? Mas como eu vou usar tudo isso em uma oração, tá? Então, uma vez que vocês já entenderam o que é o advérbio, então agora vamos passar para o próximo slide para entender um pouquinho do advérbio em inglês. Então, vamos lá. Bom, no próximo aqui, slide, então vamos aqui, tá? Aqui, advérbios, beleza. Vamos falar desses carinhas, tá bom? Então, olha só, as três primeiras palavras que eu tenho, né? Time, frequency, manner, tá? Time, frequency, manner, tá? E aí, ele diz assim, olha, que sometimes when you are, olha só, perceberam que when you are, tá? Making a. Então, olha só. Às vezes, quando você está fazendo um gesto, né? Então, aí é esta situação. A tradução é esta, tá? Então, às vezes, quando você está fazendo um gesto, certo? Time, né? Vamos lá. Em final de frases, tá? Então, eu sempre vou utilizar no final das frases ou no início, tá bom? Uso também após o verbo auxiliar e antes do verbo principal, tá? E aqui nós temos um exemplo. Now, sun, still, today, tomorrow, then, lately, yet, tá? Então, agora, em breve, ainda hoje, amanhã, então, ultimamente. E lembrando que a professora sempre quando a gente trabalha textos, eu falo isso para vocês. Quando ele termina, a palavra termina em L e Y, tá? É o mente, ultimamente,
acertadamente, tá? E isto é um advérbio, tá bom, pessoal? Forma, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? He used to have a bird dam. Olha o dam aqui no final, tá? Ele costuma ter barba, então... então, veja que esse então aqui, ó, ele está logo após uma vírgula, então nós temos uma pausa, né? Então, ele costuma ter barba, então, tá? Sempre logo após esta vírgula a gente dá uma paradinha, tá bom? Aí aqui na segunda, soon he will understand our reasons, tá? Em breve ele entenderá, né? E he will, né? Ele irá, né? Ou na verdade ele irá. Quando eu falo, quando eu utilizo este verbo auxiliar, nós já estudamos verbos auxiliares, tá? Significa que é future, futuro, tá? É um verbo auxiliar do futuro. Então, soon he will understand, tá? Então, o will, ele está antes do meu verbo entender, tá? Então, ele entenderá, né? Our, e aí nós já estudamos também que são os pronomes possessivos, nossas reasons, tá? Que são as nossas razões, tá bom? Aqui na outra, na última, the children are still, e olha o still aí, tá? Studying, e aí, studying, e aí olha só o ing aqui, ó, que é o gerúndio, tá? O present continuous, tá bom? Que nós já estudamos também, tá? Vejam, e aí nós temos o que? O are, nós temos o ing, o present continuous, verb to be, nós temos também o present continuous, tá? As crianças ainda estão estudando. Então, de novo, pessoal, ing, ele dá aquela ideia de que a ação está, ela não para, tá? Estudando, caminhando, patinando, tá? Então, a minha ação, ela não parou. Então, vamos aqui para o próximo, yet, tá? Ele deve ser usado no final de frases negativas. Anotem isso no caderno, gente. Yet, nós utilizamos em frase final das frases negativas ou interrogativas, tá? Ou seja, question, pergunta, com o present perfect tense, tá certo? Com o presente perfeito, tá? Então, olha só, exemplo. Have you been to Tom's yet? Tá? Então, olha aqui o yet, aqui, beleza? Tá no final. É uma pergunta, é uma oração interrogativa, porque tem aí o ponto de interrogação, tá? Então, ele está falando assim, você já esteve, né, no Tom's? Então, lembrando que aqui nós temos um apóstrofo S, tá, gente? Professora, o que é Tom's, tá? Poderia ser o bar do Tom, né? Poderia ser a casa do Tom. Então, algum lugar do Tom, beleza? Geralmente aqui, às vezes, pode ser uma loja, né? E aí a pessoa, deixa eu apagar aqui, que a professora rabiscou por cima. Aí. E aí a pessoa responde, né? No, I haven't been to Tom's yet, tá? Ou seja, ele está falando assim, não, eu ainda não estive no Tom, certo? Então, estou utilizando novamente aqui, ó, yet, tá? No final da minha oração, tá bom? Então, yet eu uso sempre no final de frases negativas e interrogativas quando elas são perguntas, beleza? Então, vamos para o próximo. Vamos lá, o frequency, né? Frequency, ele é utilizado quando? Antes dos verbos principais e após os verbos auxiliares, tá? E aqui nós temos exemplo, always, tá? Never, often, seldom, rarely, once, tá certo?
E aí, os exemplos, tá? He is always in a hurry, certo? Então, ele está sempre com pressa, certo? Então, he is always, sempre, ele está sempre com pressa, in a hurry, beleza? E aqui na segunda oração, we have never, olha só o never, e aí nós temos uma negação, ok? We have never visited Japan, tá? Então eu estou falando que nós nunca visitamos o Japão, certo? E aí percebam que ele vem antes do verbo visitar, tá? Que nós nunca visitamos o Japão, tá? E aqui, olha, often, né? Que pode ser utilizado como frequente ou ele pode ser utilizado também como costume, tá? She often sings for us. Tá certo? O professor está falando devagarzinho, que é para vocês pegarem a pronúncia, tá? Então, de novo, ó. She often sings for us. Beleza? Ela costuma cantar para nós. Tá certo? She often. Tá? Então, ela costuma. Tá? Sings, cantar, for us. Tá? Para nós. Beleza? E nós já estudamos isso também, que é pronome, nós, né, no caso. Beleza? Então, frequency, tá? E é importante, pessoal, que vocês anotem isso no caderno, tá bom? Então, agora é o momento, nós já estudamos o yet, estamos estudando o frequency, vamos estudar o manner, e é importante que vocês pausem o vídeo, se não pausou até agora, agora é o momento de pausar, volta ao vídeo, tá? E anotem isso no caderno, porque aqui é como se fosse a lousa, né? Então, eu escrevi na lousa e agora a professora está explicando para vocês, tá bom? Então, vamos ao próximo, o manner, tá? E ele pode ser utilizado com ly também no final, tá bom? Quando nós utilizamos no final das frases, após o que? Os verbos auxiliares e antes dos verbos principais, tá? Então, vamos lá. Slowly, kindly, well, fast, otherwise, né? Então, that car runs, né? That car runs fast, tá? Então, eu estou falando aí que aquele carro corre rápido, ele é muito rápido, tá? You could, nós já estudamos, could. You could kindly ask him to leave, tá? You could kindly ask him to leave, tá? Você poderia, e olha, quando eu falo kindly, né? Eu estou falando, olha o ly, e aí eu estou falando gentilmente, né? Essa terminação aí, né? Esse sufixo mente, tá? E quando nós estudamos sufixos e prefixos lá nas nossas aulas lá atrás, a professora comentou sobre advérbios com vocês e sobre esse ly, sempre quando tem junto de um verbo, tá bom? E aí ele forma o quê? Um advérbio, tá? Então, você poderia gentilmente pedir para ele sair, tá? Ask him, né? Perguntar, né? O ask também poderia ser traduzido dessa forma, tá bom? Mas aí, you could kindly ask him to leave, né? Então, você poderia gentilmente pedir para ele sair, beleza? Então, estas são as maneiras que nós utilizamos manner. E aí, nós temos aqui, tá? Quando eu falo slowly, devagar, kindly, gentilmente, well, bem, né? Geralmente, esse well, quando vocês jogam os jogos online, né? E acertam, eles escrevem well ou well done, né? Então, é uma palavra muito conhecida também. Fast, de rápido, tá? E nós temos aqui otherwise, que aí seria caso contrário, né? A tradução seria caso contrário, beleza? Então, esses foram os advérbios, no caso, o manner,
tá? E aí, por último, nós temos qual? O otherwise, né? Otherwise, ele pode ser usado após o verbo principal, tá bom? Então, vamos lá para o exemplo. This medicine is to be taken in small doses. For taken otherwise, it could be harmful, tá? Então, eu estou falando que este medicamento, ele deve, tá? Deve. E aí, olha, this medicine. Medicina não é de medicina, tá, gente? É um falso cognato. Estamos falando de medicamento, tá bom? Is to be taken. E aí, o taken também, ele é um verbo irregular. Nós já estudamos também ele, tá? Deve ser tomado em pequenas doses, small doses, tá bom? Aí ele vem for taken, otherwise, caso contrário, tá? It could be harmful, ou seja, ele pode ser prejudicial, beleza? Então, se o medicamento for tomado em pequenas doses, deve ser tomado em pequenas doses, caso contrário, ele pode ser extremamente prejudicial. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para o nosso vídeo de apoio, tá bom? Eu gostaria de agradecer. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre advérbios, só perguntar agora para a professora, que eu estou online, tá? Qualquer dúvidas, entre em contato comigo. Só mandar um chat aí agora que a professora responde para vocês, tá bom? Então, a explicação de advérbios foi essa, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, só entrar em contato. Pessoal, fiquem agora com o vídeo de apoio. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Hi guys, eu sou a professora Simone, sou professora de inglês. Hoje nós vamos estudar Adverbs of Manner, que são os advérbios de modo. Advérbios são palavras que modificam o sentido de outros advérbios, de adjetivos e até às vezes de substantivos. Por exemplo, my mother dances beautifully. Minha mãe dança lindamente. Então, o beautifully é um advérbio de modo e ele está modificando a maneira como esse personagem pratica a ação. Nesse caso, a ação é dance. Então, eu tenho várias maneiras de dançar. Eu posso dançar horrivelmente, posso dançar maravilhosamente. Então, o advérbio, principalmente os advérbios de modo, vão dar essa ideia de como a ação é praticada. It's too difficult to drive here. O difficult já é um adjetivo. A palavrinha to é um advérbio que vai dar uma ideia de intensificação. É muito difícil dirigir aqui. The teachers write very quickly. Very já é um advérbio e quickly também é um advérbio. Então, eu posso usar os advérbios também para modificar outros advérbios. Nesse caso aqui, o sentido ficou: os professores escrevem muito rapidamente, então também está intensificando. Hoje, nós vamos estudar especificamente os advérbios de modo. Então, os advérbios de modo são aquelas palavras que vão indicar como a ação é praticada pelo verbo. Então, o mesmo verbo pode ter várias maneiras de como aquela ação é praticada, como eu dei o exemplo de dançar. Pode ser tanto positivamente, dançar lindamente, maravilhosamente, quanto negativamente, horrivelmente. Em português, geralmente a gente associa os advérbios de modo com a palavrinha mente, lindamente, calmamente, maravilhosamente. Em inglês, a gente vai associar e vai formar esses advérbios com uma partículazinha também, que é a partícula ly. Olha os exemplos. My sister dances gracefully. Gracefully é o advérbio. Os advérbios são formados a partir de adjetivos. Minha irmã dança graciosamente. My father sings horribly. O meu pai canta horrivelmente. Então, enquanto tem positivos, também tem negativos. I drive slowly. Eu dirijo lentamente. Os advérbios de modo, então, são formados acrescentando a partícula ly na maioria dos adjetivos.
Alguns exemplos. Quick é o adjetivo rápido. O advérbio de quick vai ser quickly, e aí vai virar rapidamente. Kind é o adjetivo gentil. O advérbio vai ser kindly, e o sentido vai ser gentilmente. Brave é corajoso. O adjetivo é brave, o advérbio bravely, corajosamente. Loud, alto. Loudly, a gente não tem altamente, né, para poder fazer essa tradução. Mas como os advérbios representam a maneira como a ação é praticada pelo verbo, a gente vai traduzir de maneira alta. Serious é sério, seriously, seriamente. Bad é ruim, badly eu também não tenho ruim na mente, então vai ser de maneira ruim, porque representa a maneira como a ação é praticada. Quando eu tiver um adjetivo que for terminado em consoante mais Y, eu vou tirar o Y e vou trocar o Y por ILY. Então, happy termina em consoante mais Y. Happy é feliz. Então, eu vou trocar por ILY. Então, o advérbio vai ser formado happily. Eu tenho a palavra felizmente, mas não com o sentido de advérbio formado a partir de happy. Então, happily quer dizer de maneira feliz. Heavy, pesado. O adjetivo vai ser heavily, pesadamente. Pretty, bonito. Pretty, lindamente. Eu posso falar she models prettily. Ela faz a apresentação na passarela de maneira linda ou lindamente. Easy, fácil. Easily, facilmente. Angry, com raiva. Angrily, com muita raiva. Ou a maneira com que é feito é com raiva. Lazy, preguiçoso. Lazily, preguiçosamente. Mas é lógico que, como todas as vezes que a gente vai explicar alguma coisa, tem sempre uma exceçãozinha, né? Vamos ver algumas exceções. A gente tem palavras que possuem uma forma única, tanto para adjetivo quanto para advérbio. Então, não vai ter esse acréscimo da partícula LY. Então, eu tenho hard, que é difícil, fast, que é rápido, late, que é tarde, early, que é cedo, far, que é distante e much, que é muito. Então, a mesma forma vai ser para adjetivo e para advérbio. Olha a posição deles na frase. I drive a fast car. Eu traduziria essa frase, eu dirijo um carro rápido. Então, fast aqui tem a função de adjetivo. I drive fast é eu dirijo rápido. Então, é o fast com a função de advérbio, me explicando qual é a maneira com que eu dirijo. This is a hard work. Este é um trabalho difícil. Então, o hard é o adjetivo difícil que está qualificando o trabalho. E he works hard, ele trabalha muito. Então, é a palavra hard funcionando como advérbio, complementando o sentido do verbo que é work. A gente tem advérbios que apresentam palavras similares, mas com sentidos diferentes. Então, eu tenho late, que é tarde. Mas o adjetivo late, ele tem uma palavra que é com LY, mas que ela não vai ter o mesmo sentido do adjetivo original, que é lately. Então, não é tardiamente. Lately significa ultimamente. Então, eu falo assim: I haven't visited Italy lately. Eu não tenho visitado a Itália ultimamente. Então, lately vem da palavra late, mas não tem o mesmo sentido. Ela muda o significado. Hard, que é de maneira dura ou duramente. Hardly não vai ter o sentido da palavra original. Hardly é fazer alguma coisa mal, que não está bem. Near é perto, but nearly é quase. Então eu falo assim: he nearly had an accident. Ele quase sofreu um acidente. Então vem de perto, mas não tem o mesmo sentido de perto. My sister works really hard. A minha irmã trabalha duramente. Yesterday I hardly had time to relax. Então veio da mesma origem, mas o sentido é diferente. Ontem eu quase não tive tempo de relaxar.
A gente tem um adjetivo que forma o advérbio de maneira completamente diferente, ele é irregular. Então, o adjetivo good, que significa bom, na hora de formar o advérbio, ele vai se transformar completamente e vai formar o well. Então, Peter is a good golf player. O Peter é um bom jogador de golfe. He plays golf well. Ele joga golfe bem. Então, não existe goodly, né? Então, o advérbio de good é well. My father is a good cook. Meu pai é um bom cozinheiro. My father cooks well. O meu pai cozinha bem. Thank you very much. Espero que vocês tenham adorado essa aula. Advérbio é muito fácil da gente trabalhar e não se esqueça. Like it, curta.